Enquanto você passar pelo catálogo Netflix, talvez já tenha se deparado com algum filme vindo da Nigéria. Há grande chance mesmo de já ter assistido um filme de Nollywood, a indústria cinematográfica nigeriana. Hoje é a segunda maior produtora de filmes do mundo, perdendo apenas para a Índia. São mais de 2.000 filmes por ano, movimentando milhões de dólares e representando uma parte significativa do PIB do país. Neste vídeo ensaio, eu, Iago Machado, junto com Helena Kaku, vamos percorrer um pouco da história de um cinema que transformou a escassez em evolução e pensar como as plataformas de streaming têm mudado este cenário. O historiador Jim Sharp é uma história vista de baixo sobre a importância de olhar para o passado a partir das pessoas comuns, aquelas que geralmente ficam fora dos livros da história. É tipo o que aconteceu com a Nigéria, né? Exato. O começo de Nollywood é justamente isso, uma história contada de baixo para cima, feita com câmeras simples, nas ruas, com história do cotidiano. É o povo falando de si mesmo. É exatamente isso, né? Só que agora, com a chegada dos streamings, essa força popular vem sendo disputada, né? Meio que, como o Sharp diz, quando a narrativa passa para outras mãos, a gente perde um pouco dessa voz coletiva, dessa história feita pelo povo. Quando a gente pensa em cinema, a gente pensa em câmera, tela grande, montagem, fluxo, mas o cinema nigeriano começou um pouco diferente, ele começou nos palcos. Exatamente. Antes de existir, Nollywood havia o Yoruba Traveling Theatre, uma tradição teatral itinerante que nas décadas de 1940 e 1950 cruzava cidades com música, oralidade e performance. É isso, é uma arte do povo que circulava de vilarejo em vilarejo e com os artistas próprios, uma característica deles. Artistas como Humberto Yugandá, Duru Latipu e Moses Olaya, que levavam histórias e cantos pelas comunidades nigerianas. Era um teatro popular, feito para o povo e do povo. E mais que isso, era uma forma de contar a própria história em voz alta. Segundo o teórico Jonathan Ames, esse teatro foi um laboratório narrativo e estético, o verdadeiro berço do cinema nigeriano. O problema é que, com o tempo, a película acabou desaparecendo da Nigéria. Crise do petróleo, falta de financiamento, cai a importação do celulose. Tudo isso fez as salas de cinema fecharem. Mas os artistas não pararam. A câmera de vídeo doméstica surgiu como uma saída barata, portátil e acessível. Totalmente, né? A arte vive. E o teatro, que antes se apresentava diante do público, passou a ser gravado. O vídeo se tornou um novo palco. Claro, claro. E a Inês chama isso de democratização radical da imagem em movimento. A câmera de vídeo permitiu que qualquer pessoa registrasse, criasse, narrasse. E o cinema, então, voltou para as mãos do povo. É aí que, em 92, surgiu Living in Bondage, dirigido por Chris Obirapu e produzido por Kenneth Nebue. Um comerciante de fitas que percebeu que podia usar VHS não só para vender, mas para criar. Foi o ponto de partida de Nollywood, o Marco Zero. O filme foi gravado em Igbo, uma decisão política e cultural muito importante. A história de Andy Oke, que sacrifica a esposa em troca de riqueza, se tornou a metáfora nacional. Uma Nigéria tentando conciliar tradição, cristianismo e urbanismo. O filme era tecnicamente simples, mas esteticamente potente. Aines diz que ele inaugurou um realismo vernacular. Câmera fixa, som direto, atuações intensas. Não havia busca por perfeição técnica, mas por reconhecimento cultural. A arte sendo a cultura. Era o início de um cinema que foi feito do povo para o povo. Depois disso, tudo começou a acontecer muito rápido. Os filmes começaram a ser produzidos em larga escala. E sem nenhum apoio estatal, a economia era totalmente informal. As filmagens duravam poucos meses e a distribuição era direta, feita nos mercados urbanos, principalmente em Lagos. Lagos, no mercado de No Alaba Market, por exemplo. O cinema se misturava com o comércio, as vozes, o barulho da cidade, tudo acontecia naquela sinergia, ele era mais uma coisa acontecendo. As preces também. Jonathan Aines chama isso de autonomia periférica, um modo de produção criado nas margens do capitalismo global, mas com lógica própria. O vídeo se tornou uma mercadoria, sim, mas também um discurso de um país inteiro, tentando se ver nas telas. Em 2003, um filme muda tudo de novo. É O Suofia em London, dirigido por Kingsley Ogoro. Que é uma comédia
sobre um camponês nigeriano que viaja a Londres para reivindicar uma herança. O encontro entre tradicional e o moderno, Lagos e a metrópole britânica. O riso é a arma do filme. Rir do estrangeiro e de si mesmo é uma forma de crítica pós-colonial. Totalmente. Até porque Hines diz que esse é o momento em que Nollywood se torna transnacional. E Bela Musta, por sua vez, vê nele a primeira tentativa de mostrar que o cinema africano como sujeito globalizado. É a primeira vez que Nollywood olha o mundo de igual para igual também. Em 2009, chega The Figurine, de Kuni Afolian, um filme que combina mitologia, suspense e técnica refinada. Muito refinada. Haynes considera esse o marco da nova Hollywood. O cinema popular entra em uma nova fase profissional, esteticamente ambicioso, mas ainda fiel à cultura local. Muito similar à nova Hollywood, né? Onde a fotografia e o som e o roteiro ganham sofisticação, mas aqui o olhar continua nigeriano. The Figurine mostra que o cinema africano pode dialogar com o mundo em seus próprios termos. Global, mas sem perder a alma popular. A partir dos anos 2000, Nollywood começa a ocupar os festivais internacionais. Toronto, Cespaco, é uma circulação cada vez maior. Alexandro Jadlowski chamava isso de transnacionalização de baixo para cima. Um cinema que nasceu nas margens, mas conquistou o mundo inteiro. Só que a fama trouxe um dilema. O cinema nigeriano começou a ser julgado por padrões ocidentais. O cineasta Osman Sambé já alertava isso. Ele dizia que o cinema africano deve ter sua voz para os silenciados, não um produto para agradar os ditos centros. Sim, claro. Numa entrevista, ele disse que europeia não era o centro dele. Nollywood entra então no dilema sembeniano. Como se abrir ao mundo sem perder a autonomia? Realmente é um grande questionamento que fica. Em 2018, chega Lionheart, dirigido e protagonizado por Genevieve Nija. Foi o primeiro filme nigeriano comprado pela Netflix e o primeiro a representar o país no Oscar. E também o primeiro a ser desclassificado por ser falar em inglês. Algo que seria rotineiro para o cinema nigeriano. O paradoxo curioso e simbólico é da entrada definitiva de Nollywood no circuito global do streaming. François Hugo Chukwu explica que esse momento marca uma mudança, a dependência do capital internacional. O cinema ganha visibilidade mundial, mas perde autonomia. Por isso, muitos jovens cineastas hoje recusam subsídios estrangeiros. Eles querem descolonizar a própria produção, retomar o controle da narrativa e da estética. É uma nova luta, travada não mais no palco, mas na tela digital. Como diz Vlad Dima, essa busca também é por liberdade, por romper os limites deixados pelo colonialismo. Uma descolonização que acontece através do som, da imagem e principalmente pela imaginação. Em 2022, Kunle Afolayan lança Anikulapo, também pela Netflix, mas filmado em Yoruba e inspirado em mitos africanos. Mesmo dentro da plataforma, o filme se propõe a uma reafricanização da imagem. É uma forma de resistência. Jadlowski lê isso como uma convivência entre dependência e afirmação. Nollywood se globaliza, mas não deixa de ser local. O cinema nigeriano se torna global e comunitário ao mesmo tempo. Mercadoria e rito, indústria e oralidade. E talvez seja exatamente aí, nessa tensão entre visibilidade e autonomia, que o espírito do antigo teatro Yoruba ainda vive. Então, do palco em vídeo, de mercado a streaming, a imagem nigeriana continua pulsando e, pelos próximos anos, provavelmente vai continuar também, não é, Helene? Então fica aquele questionamento. Será que essa visibilidade conseguida pelo cinema nigeriano é boa, é ruim? Será que o impacto do streaming é bom, é ruim ou houve uma ruptura? É muito delicado, né? É muito delicado porque tem essa noção de globalização, de fazer uma coisa com mais estruturação, mas também vai perder essa noção esse aspecto como
espontaneidade, não sei como Totalmente. dizer. E o streaming também, todo mundo vê, mas todo mundo não vê como se realmente é. Então, o vídeo fica por isso. Tanto eu quanto a Eliane, estamos agradecidos pela atenção. Muito obrigada, assim, por isso. E até logo, talvez.